tempos difíceis, com grandes vazios espirituais. O grupo de oração Sede Santos, da Renovação Carismática Católica da Diocese de Presidente Prudente, traz para você mais uma pregação falando do grande amor de Deus. Eu cometi, mas eu acredito na misericórdia de Deus. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Disse o Senhor, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Disse o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor. Vos lavei os pés. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. A liturgia que celebramos hoje é extremamente rica de sinais e de mistérios celebrados. Gostaria de propor para vocês uma pequena reflexão. Uma pequena reflexão do porquê Jesus, o Filho de Deus, escolheu
o redor de uma mesa para fazer-se presente em nossa história por todos os séculos sem fim. Porque Jesus perpetuou a sua memória ao redor de uma mesa. Porque mesa é lugar de comunhão. Mesa não é lugar de estarmos sozinhos, concorda comigo? Alguém já fez a experiência de sentar e tomar uma refeição sozinho na mesa? Normalmente, quando nós vamos comer sozinhos, o que a gente faz? Zarpa para a sala de TV, não é verdade? Aí senta lá, liga a TV, alguém está falando comigo, eu estou comendo e assim vai. Mas a mesa é sinal de comunhão. A mesa é sinal de encontro. A mesa é sinal de partilha. Quando nós nos reunimos em torno da mesa, nós colocamos sobre a mesa tudo aquilo que temos. Colocamos sobre a mesa todos os nossos dons. Que maravilha é quando uma mãe ou um pai tem dons preciosos de culinária, não é verdade? Porque todo mundo quer sentar em torno da mesa. Todo mundo quer ir comer na casa daquela avó que faz a comidinha gostosa, não é verdade? Por isso Deus escolheu a mesa para celebrarmos a memória do seu corpo e a memória do seu sangue. Porque a mesa é sinal de partilha e é sinal de comunhão. Nós vemos na primeira leitura algo muito importante desta liturgia. A ideia de que precisamos fazer memória. Precisamos nos recordar. Precisamos recordar que Deus é precioso em nossa vida, que as suas ações são salvadoras. E assim é com o povo de Israel. O povo de Israel também celebrava a sua Páscoa. Mas a Páscoa celebrada pelo povo de Israel era uma Páscoa de mera lembrança. Nós recordamos que Deus foi maravilhoso conosco ao nos libertar da escravidão no Egito. E todos os anos nós guardamos uma festa para nos lembrarmos de que Deus é prodigioso, de que Deus é poderoso. E aí nós percebemos que a Páscoa dos judeus é uma Páscoa de libertação. É uma Páscoa de passagem. E passagem do quê? Passagem da escravidão para a liberdade. Passagem de uma vida sem dignidade para uma vida com a dignidade de filhos e filhas de Deus. Portanto, a celebração da Páscoa dos judeus é uma memória, é uma lembrança de que Deus é um Deus de amor e um Deus libertador. E o que nós celebramos na nossa Páscoa? Nós celebramos a aliança definitiva do amor de Deus por nós. Nós celebramos um Deus que nos amou até o fim, que nos amou até as últimas consequências. Um Cordeiro Santo, um Cordeiro inocente. A festa da Páscoa dos judeus imolava o Cordeiro, um Cordeiro sem mancha, um Cordeiro perfeito. Mas aquela aliança, comer daquele Cordeiro, não fazia com que eles fossem salvos. Para nós, queridos irmãos e irmãs, sentarmos à mesa com Jesus nos torna salvos. Comermos do Cordeiro inocente, sem mancha, que é o próprio Jesus, que além de ser o sacerdote perfeito, é também a vítima perfeita. Ou seja, o sacrifício perfeito de Deus por cada um de nós. Portanto, à mesa está o próprio Jesus Cristo, presente no meio de nós, através do seu corpo e do seu sangue. Eucaristia, que significa ação de graças a Deus. O que nós fazemos então em todas as santas ceias que nós celebramos, a Santa Ceia que celebramos todos os domingos, nós fazemos memória de um Deus que nos ama,
de um Deus que nos fez passar da escravidão do pecado à vida eterna, de um Deus que repete todos os dias aos nossos ouvidos: eu estou convosco, eu vos amo até o fim. E é exatamente isso que nós, como batizados, celebramos nesta noite. Celebramos a vida nova, celebramos o dom de Deus que se derrama na igreja através do sacerdócio e da Eucaristia, banquete do Cordeiro. E por que Jesus nos salvou numa cruz? Porque Ele pôde expiar os nossos pecados, porque Ele é nosso Redentor, porque Ele fez em tudo a vontade do Pai, porque Ele não tinha pecados próprios para carregar. É exatamente por isso que Ele pode carregar os nossos. Nesta noite, Deus deve tocar o nosso coração para o verdadeiro sentido da Eucaristia. O verdadeiro sentido que João nos coloca no Evangelho de hoje. O sentido da Eucaristia é o sentido do serviço. Deus se coloca aos nossos pés para nos lavar dos nossos pecados. Deus se entrega por amor a cada um de nós. Deus assume a condição de um escravo, porque eram os escravos na época de Jesus que lavavam os pés das pessoas. Mas Jesus se rebaixa, se esvazia de si mesmo. Na Santa Ceia, Ele já vive o seu esvaziamento completo, a sua cruz. Hoje, ao celebrarmos a Eucaristia, nós celebramos partilha, nós celebramos comunhão, nós celebramos o serviço. Nós batizados, se não nos sabemos colocar a serviço do irmão, nós não saberemos abraçar a salvação para a nossa vida, porque a salvação passa pelo serviço. Gostaria de propor a vocês que, enquanto eu farei a atitude que Jesus fez na última ceia, que você pudesse se colocar junto comigo, que você pudesse abaixar-se junto aos pés daqueles que vocês precisam perdoar, daqueles que vocês precisam amar mais, daqueles que vocês precisam dar mais atenção. Convido vocês a não ficarem como meros espectadores. Convido vocês a de fato entrarem no espírito dessa atitude. A atitude de servir. Eu vim para servir. Tema da campanha da fraternidade deste ano. Serviço. Tema tão querido pelo Papa Francisco. Porque nós mudaremos o mundo e apresentaremos a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo na medida em que fizermos o mesmo que o nosso Mestre fez. Lavarmos os pés uns dos outros.